Então agora a gente vai falar da aplicação da fila para um problema de cálculo de distâncias, que é uma aplicação bem interessante. É a aplicação canônica da fila. É curioso, porque eu confesso para vocês que, como professor, eu sofro para achar uma outra aplicação que seja fácil de apresentar numa aula, além dessa. Tipo, a pilha tem várias diferentes, né? A fila tem essa que é super importante, mas meio que é basicamente ela que a gente vê nesse momento do curso. Tá? Mas vai ser uma aplicação interessante ainda assim. Calcular a distância é bem legal, é bem importante. E eu devia usar o apagador que está limpo, não o apagador que está sujo. Tá legal, então vamos começar aqui vendo um exemplinho e daí vendo do que se trata o cálculo de distância, definindo formalmente o que é uma distância e tal. Eu vou começar desenhando para vocês uma rede aqui, tá? E eu não vou definir formalmente o que eu quero dizer com uma rede, mas vamos pensar que eu tenho aqui cidades conectadas por estradas, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, aqui vamos falar do cálculo de distâncias e vamos dizer que eu começo aqui com essa minha rede. Cada um desses círculos que eu estou colocando numerados aqui correspondem a uma dessas minhas cidades fictícias que estão conectadas por estradas de mão única nesse exemplo, tá? Podia não ser, mas nesse exemplo vai ser conveniente que elas sejam assim. E daí eu tenho, por exemplo, uma conexão que vai de 0 para 2, uma conexão que vai de 0 para 3, conexão indo de 0 para 4 e voltando de 4 para 0, conexão de 2 para 4, de 3 para 4, de 3 para 5, estamos quase lá, de 4 para 5, 4 para 1, de 2 para 1 tem também, deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma, e daí está faltando só aqui de 1 para 5 e de 5 para 1. Bem intuitivo, né? Assim, embora não esteja definido formalmente, aqui os círculos numerados são as nossas cidades e as setinhas nos dizem, olha, dá para ir daqui para lá. Se eu percorrer um esforço, um tempo, um custo, sei lá, tem uma conexão ali. O que eu vou começar a fazer? Bem, eu vou começar a bagunçar esse desenho com outras cores para a gente entender o que são distâncias. Então, primeiro, só para uma definição, eu vou dizer que o número de cidades que eu tenho aqui, tá? Ou em linguagem de grafos, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas não nesse momento do curso, mas seriam os nossos vértices, tá? Nós, vértices, que aqui, ludicamente, a gente vai chamar de cidades. Eu vou dizer que eu tenho N, tá? É um parâmetro da minha entrada. Eu tenho N cidades, no nosso caso aqui eu tenho 6. De 0 até 5 ali eu tenho 6 cidades, 6 pontos ali com as suas respectivas conexões. E daí eu vou falar para vocês o que é um caminho, tá? De modo um pouco informal, tá? Porque existem definições mais rígidas na literatura, mas de modo um pouco informal, eu vou dizer que um caminho é uma sequência de cidades ali, tá? Uma sequência de nós que sempre respeita o seguinte: se eu coloco 2 nós adjacentes, eles têm que ter um arco indo do que vem antes para o que vai depois. Falando assim é meio vago, eu vou desenhar aqui o que seria um caminho, graficamente. Então, tipo, eu vou do 0 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 1. Isso aqui é um caminho que vai de 0 até 1, porque eles são nos extremos. Eu não faço muito isso, mas eu poderia representar esse caminho só como uma sequência aqui, né? Olha, 0, seguido do 2, seguido do 4, seguido do 5 e seguido do 1, tá? Por que eu estou colocando essa representação? Porque, só para deixar claro para vocês que nem toda sequência vai corresponder a um caminho. Então, por exemplo, se eu quiser fazer, deixa eu ver uma que não rola aqui. 4, seguido do 3, seguido do 0. Tá? Isso aqui não é um caminho, ao menos não para essa nossa rede aqui. Porque do 4 para o 3 tem um arco direcionado que vai ali, tem uma estrada ligando?
Não tem, né? Mesma coisa do 3 para o 0. Tá? Então aqui realmente não dá para percorrer nesse sentido as coisas. Então, por isso que a gente vai colocar que não tem, nem toda sequência dá um caminho, mas um caminho é sempre uma sequência desse tipo aqui. Tá claro isso? Tá tranquilo? Só que eu falei para vocês que eu queria falar de cálculo de distâncias, né? Por que eu comecei com um caminho? Bem, porque um caminho ele pode ter muitas propriedades. Uma delas, bastante importante, é o comprimento, que é basicamente o número de saltos que eu dou para chegar, né, da origem até o destino. Então, esse caminho para a gente pegar aqui, olha, ele vai do 0 para o 2, né, para ir até o 1, ele vai do 0 para o 2, deu um salto. Depois ele vai do 2 para o 4, deu outro salto. Do 4 para o 5, mais um salto. Do 5 para o 1, outro salto. Quer dizer que esse caminho tem comprimento 4. Tá? Não, cuidado que, definição, não é o número de cidades, não é o número de nós, é o número de saltos, de arcos que ele está percorrendo, né, de estradas pelas quais ele passou. Isso significa, por exemplo, que se eu tiver um caminho trivial, por exemplo esse aqui, só o 4, bem, eu consigo ir do 4 até o 4, passando por 0 arcos. Então esse caminho tem comprimento 0. Tá? É um caminho sem graça, mas ele está definido no sentido que ele vai de um lugar para o outro. É o mesmo, né? Um caminho trivial, um caminho vazio, mas tem comprimento 0. Beleza? Então eu posso ter comprimento 0, e se não for caminho trivial, não for do arco para ele próprio, da cidade para ela própria, perdão, sempre vai ter comprimento 1 ou mais, não qualquer caminho. Tá bom, por que estamos fazendo isso? Porque a gente quer chegar em cálculo de distâncias. Então, uma vez que eu tenho ali a definição de um caminho, né, repetindo para consolidar, que é uma sequência aqui de cidades, que sempre as adjacentes ali, né, tem um arco ligando elas, né, então uma sequência de cidades, não é qualquer sequência de cidades, é uma que respeita isso. E uma vez que eu tenho um caminho, eu posso falar do comprimento dele, a distância nada mais vai ser do que o comprimento do menor caminho que liga dois arcos, que liga dois nós, perdão, que liga duas cidades ali. Para deixar claro por que isso é relevante, vamos mostrar que indo do 0 até o 1, foi o exemplo que eu usei ali, tem outro caminho. Tá? Vou pegar uma outra cor aqui, vejam só. Eu posso ir do 0 até o 2, e depois eu vou do 2 até o 1. Esse caminho aqui, que vai do 0 até o 2 e do 2 até o 1, tem comprimento. Qual o comprimento dele? 2, né? Ele tem 2 saltos, ele passa por 2 arcos. E daí a gente pode falar, nesse momento que a gente não estudou nenhum algoritmo específico, nem nada, mas por inspeção, né, por busca exaustiva ali, intuitiva, aqui vai ficar mais comprido. Eu poderia ir do 0 até o 4 e do 4 para o 1. Também tem comprimento 2, né? Vejam, o caminho não precisa, o caminho com menor comprimento não precisa ser único, como a gente acabou de ver. Esse caminho verde e esse caminho vai do 0 para o 4, do 4 para o 1, ambos são caminhos de menor comprimento que vão do 0 para o 1, tá certo? Mas o fato é que os dois são caminhos mínimos, tá? Entre esse par. E eu posso afirmar isso com tranquilidade, porque para ser menor do que 2, só se tivesse um arco direto, e isso por inspeção não tem, né? Não tem nenhum arco direto do 0 para o 1, então não dá para fazer menor, não dá para fazer melhor do que 2. Beleza? Então, nesse caso, a gente sabe que a distância, né, então isso é aquilo ali que a gente encontrou, corresponde esse 2 aqui, que é a distância de 0 até 2. Falei certo? Não, de 0 até 1, perdão. Falta ler errado, de 0 até 1. Então, vamos revisar aí. Caminho, sequência de cidades ali que respeita ali, que as adjacentes sempre têm um arco orientado no sentido certo. Dados os caminhos possíveis entre um par de arcos, eu posso ver o comprimento de cada um deles, né, o número de arcos que eles têm. Dentre todos os caminhos possíveis, eu pego o menor. Essa é a distância. Tá? Eu até deixo uma observação na nota de aula que a gente costuma fazer isso na linguagem humana, mas assim, por conta dessa definição, não tem que falar assim, qual que é a menor distância? Não, distância é o menor caminho.
menor distância é pleonasmo, tá? A distância mais curta não, é distância. Quando eu falo de distância, eu já estou falando do menor caminho. Tá clara a definição? Então agora a gente entendeu o problema, a gente pode começar a tentar resolvê-lo, né? A gente já sabe qual é o problema, a coisa fica mais fácil de trabalhar em cima. Então é isso que a gente quer. Dada uma rede, a gente quer um algoritmo esperto que encontre o caminho mais curto. Deixa eu ver se da definição eu falei tudo que eu queria, para a gente ver um exemplo aqui. Tá? Então, eu vou tentar ver junto com vocês um exemplo para a gente entender a sugestão ali do funcionamento de um algoritmo e depois a gente vai ver o código desse algoritmo